Olá, professores! Chegamos ao final de mais um percurso. E agora, final de um semestre também. Eu acabei antecipando a última entrega e eu achei que isso poderia até dar um tempo maior de elaboração e tal, mas eu acho que no final das contas tudo que eu consegui criar foi confusão e eu peço desculpas por isso. Tá? E agora nós temos a nossa última entrega. Eu falei que eu teria uma surpresa, que seria uma coisa especial. Mas eu acho que eu ainda não vou conseguir chegar onde eu queria. Eu vou precisar de mais um passo. Então, no percurso dessa semana, eu vou pedir para a gente revisitar essa nossa última entrega e colocar ela dentro de uma certa estrutura. O que aconteceu? Eu pedi duas coisas principalmente, né? Que dentro dessa reflexão sobre a festa junina e como você fez ela na sua escola ou gostaria de fazer, colocasse a intencionalidade e a ênfase, que é o nosso tema que a gente vem discutindo nesse último processo, né? A intencionalidade da ação pedagógica. Então, eu queria evidenciar mais isso. É claro que alguns trabalhos fizeram isso, né? Mas alguns trouxeram isso, outros não trouxeram outra coisa. E também para ter o ganho da semana, para a gente olhar para o currículo, que é um dos grandes objetivos da formação da cidade, eu vou pedir para vocês colocarem os campos conceituais, os temas culturais, os objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, né, os ODS. Eu vou pedir para vocês colocarem essas coisas e uma breve descrição da ação, que foi o que a maioria fez, foi essa breve descrição. Mas ficou faltando essa parte da intencionalidade e da ênfase, né? Muito bem. Outra coisa que eu observei em alguns trabalhos é que existem às vezes certas confusões, assim, sabe? Umas coisas que ficam de fato confusas. Então, por que que isso entrou na ação? Ou o que isso tem a ver com o tema, né? Ou, ti- tinha algumas coisas. Bom, leiam de novo o que vocês publicaram e vejam se vocês identificam. Não foi em todos, foram em alguns, né? E também algumas generalizações também. Este trabalho atende a muitos campos conceituais, né? O que que é muitos? Muitos quais? A gente precisa ser específico quando a gente, né, está num curso de formação, nós somos professores, né? Esse tipo de especificação é importante, tá? Então eu pedi também lá que a gente se fizesse essas especificações, não fizessem coisas generalizadas. Tinha muitos ODS como tal, né? Então cita um ODS, mas estou dizendo que tem outros ali no meio, mas eu citei um só. Mas quais são esses outros? Essas generalizações assim não são boas, então vamos tentar fazer uma coisa mais, olha, o que eu estou falando é deste campo conceitual, destes campos conceituais, ou dessas práticas, desses ODS, desses OEDs, sabe? Bem direcionado mesmo, tá? Também observei uma coisa, e que tudo bem às vezes, mas tem hora que parece que o processo todo está focado em passar informações. Não são todos os trabalhos que fizeram isso, mas muitos, viu? Foram muitos. E aí cabe olhar como é que você está nessa relação com isso, né? Porque lembra um pouco um modelo de educação que, né, que pode dar um passo além disso. A informação é muito legal, eu sou fissurado por informações. Eu adoro assistir documentários, ler enciclopédias e tal. Mas o processo de sala de aula ele é outra coisa. Eu vou dar um exemplo, né, dessa questão da informação e como às vezes passar a informação ou focar todo o trabalho na informação ele pode trazer algumas coisas negativas. Por outro lado, falar das coisas positivas do trabalho é uma das coisas mais positivas, inclusive, que aparecem em quase todos os trabalhos, que é uma grande consideração ao público. Isso é muito legal. Então, quase todos os trabalhos ali mostram essa conexão com os estudantes da EJA e as suas culturas de festa junina, né?
Ficou em destaque, claro, dos imigrantes nordestinos, né? Que inclusive eu acredito que seja em muitas regiões a maior festividade do ano, né? Que aí não chama nem de festa junina, é o São João mesmo, né? Então você vai para o Nordeste, em diversos estados, diversas cidades, eles falam muito do São João, né? E de fato isso é muito forte. Um São João que tem como base principalmente o forró, né? O shot, entre outras danças, o brega, né? E, e que vem entrando aí também com o sertanejo e tal. Mas eu achei muito interessante isso, que isso está muito evidente em quase todos os trabalhos. Mas aí a partir disso fica às vezes uma coisa assim, eles trazem isso, mas eu trago informações e tal, né? Os eixos que nós temos aqui mais importantes sempre são as trocas, as reflexões, as reconstruções, o pensar, o repensar, o lembrar, né? As nossas questões frente a isso. Então, vou pegar um estudo de caso, só para ter uma ideia do que eu estou falando, que apareceu também em muitos, festa junina, tem na arte principalmente uma coisa muito forte com o Volpe, Alfredo Volpe, um artista que pintava umas bandeirinhas, famoso pelas bandeirinhas, né? E eu noto que isso já não é de agora, isso faz muito tempo, que o Volpe é quase sinônimo das bandeirinhas, né? Ah, mas o que é importante, a meu ver, que nós ainda estamos muito assim, uma informação um pouco sobre o Volpe e entra nas bandeirinhas e coisa do tipo. Então, só para a gente ter uma ideia de algumas coisas, assim, né, sobre a obra do Volpe. Volpe é um cara do início do século XX, primeira exposição coletiva que ele participa em 1925. Então, bem lá no comecinho. Lembrando que em 1922 nós tivemos a Semana de Arte Moderna, que foi essa grande revolução, mas que foi bem tímida, viu? Apesar dela ser muito reconhecida e muito importante, ela não foi um evento gigantesco, ela foi um evento até tímido, tá? E que teve grande repercussão, mas ele não teve uma amplitude muito grande, foi muito criticado, tal, mas ele reverberou bastante. Então estamos aí, ele expondo 3 anos depois dessa Semana da Arte Moderna, né? Que não chegou nem a ser uma semana propriamente dita. E aí, olha que interessante, em 1937 ele vai fazer uma parceria com o Ernesto De Fiori, que é um imigrante italiano, né? E aí eu vou pegar aqui um trecho de pesquisa. Ele aprende que o tema da pintura e suas possibilidades narrativas não são tão importantes quanto os elementos plásticos e formais. Só aí a gente já tem muita coisa para conversar com os estudantes, porque assim, a, o Mário de Andrade observa isso muito bem. Os estudantes que ele leva ao museu neste período, eles só conseguem se relacionar com obras que eles entendam a narrativa, que eles reconheçam o que está representado. Ah, isto é uma pessoa indo pescar. Ah, isto aqui são bananas muito bem representadas. Parece muito bem uma banana. Esse pintor é muito bom porque parece uma banana de verdade. Dá até vontade de comer e tal. Então, todas essas questões identificáveis e narrativas e verossimilhantes em geral eram aquilo que as pessoas conseguiam acessar de uma exposição de pinturas, né? Só que da época do Mário de Andrade para agora a gente não evoluiu tanto assim. E não evoluiu às vezes até porque a gente precisa pensar o que existe para além disso, né? Então, quando fala que em 1937 o Volpe começa a se preocupar mais com os elementos plásticos e formais, ele está dizendo que ele não está mais tão preocupado com a representação apenas, mas com os elementos formais. O que são os elementos formais? Com a cor, com a linha, com o volume, com a forma. Veja como isso é importante. Ele não abandonou o pictórico no sentido de representação totalmente, mas ele começa a se preocupar mais com isso. E desde o início ele já tinha na obra dele algo que o aproximava dos impressionistas, né? Que tem essa relação com a luz, com a busca de entender a luz, de não representar a luz, mas buscar os efeitos da luz por meio da tinta, né?
E o Volpi já tinha uma conexão com isso. Ele sempre se negou, de alguma forma, a ser um acadêmico tradicional, né? Ah, de diálogos com esse artista, o De Fiore, surgem soluções como o uso de cores vivas e foscas e um tratamento mais intenso da matéria pictórica. Veja só, ele começa a usar cores vivas e foscas que não necessariamente refletem a realidade. É a busca da plasticidade, do efeito, daquilo que as cores trazem. Isso, veja só, em 1937 para, no final da década de 50, surgirem as bandeirinhas. Então, as bandeirinhas elas são a culminação de um processo que vem se desenvolvendo e que o que elas têm de tão interessante? Se ele está preocupado com formas e com a questão plástica, a bandeirinha é quase uma coisa bruta quando você coloca num quadro pintado uma cor bruta sobre outra cor bruta, uma forma pura. É isso que ele está evidenciando mais. Ele, não faz sentido ele representar uma bandeira que existe de fato. E ele poderia fazer com maestria, com o efeito do vento sobre a bandeira e tal. Mas ele não faz. Ele faz dessa forma porque existe um interesse dele que vem evoluindo, né? Interesse este que está muito conectado ao pensamento modernista. Está conectado com a invenção da máquina fotográfica. Porque a máquina fotográfica, ela registra melhor a realidade, ela consegue capturar a realidade de uma forma que a pintura não precisa mais se preocupar em fazer isso. Porque a fotografia faz isso de uma maneira muito mais rápida e até fidedigna, né? Por mais que não seja a realidade em si da fotografia, mas ela é rápida e fidedigna, como as pinturas se propunham a ser. E a partir de então estamos livres para explorar outras coisas, efeitos, linhas, formas. Este pensamento modernista está super conectado ao Volpi, né? E a grande coisa bacana dele também, quando ele vai para esse processo no final da década de 50, é que ele conhecia muito bem a técnica da têmpera. Ele era um artesão de formação. E essa formação de artesão, ele produz a própria tinta. Produzir a própria tinta significa que ele está resistindo à produção industrial de tintas e que a tinta, e aí estamos falando de materialidade, para ele é algo que na obra tem que ser produzida, artesanal. Isso tem muito a ver com os nossos estudantes, não tem a produção artesanal de coisas? Este fazer, que eu não vou abrir mão dele, que ele faz parte da minha história. Então a bandeira do Volpi tem esse aspecto também, de trazer essa coisa artesanal da formação dele, da história dele. Então veja como ela é uma culminância de muitas coisas. Ela não é uma representação apenas da festa junina. Ah, mas por que ele traz também essa bandeirinha? Porque eles também outro pensamento modernista que é o olhar para a cultura popular e tentar diminuir as distâncias entre o que é popular e o que é erudito, imbricar mais essas coisas. E aí nós temos Mário de Andrade, Heitor Villa-Lobos e tantos outros aí, Portinari, fazendo essa conexão, Tarsila do Amaral. Então ele está dentro de um contexto. O contexto não é só dar uma informação sobre, né, ele ou falar, ó, festa junina tem a ver com o Volpi, ele pintou bandeirinha. E eu vi algumas coisas assim, por exemplo, ele era contra a pintura de observação. E eu vi numa das propostas, por exemplo, que era trabalhado o Volpi e era pedido para fazer um desenho de observação. Mas o próprio Volpi era contra o desenho de observação. O uso, por exemplo, de tinta guache para fazer as pinturas das bandeiras do Volpi. Mas ele produzia a própria tinta porque ele era contra a tinta industrial. Isso significa que eu não posso fazer nenhuma das duas coisas? Não, você pode fazer as duas. Mas veja como a contextualização ela é importante e a gente precisa ter certos diálogos com os nossos estudantes sobre essas coisas também e a potência disso. E eu tenho sempre muito medo, e a Ana May Barbosa fala bastante disso, de quando a gente trata só de um artista, a gente corre muito risco de ficarmos mais na história do artista, na biografia, coisa do tipo, do que na obra, nas artes em si.
né? Então ela sugere, e aí se não me engano ela está com base, eu não lembro se é no Feldman ou no Watt, mas ela fala de um deles para dizer que é interessante trazer obras de mais de um artista e imagens até de fora do circuito da arte, imagens da publicidade, imagens do design, de outros lugares, que dialoguem. E a própria diferença entre as imagens, por exemplo, você pegar uma fotografia de uma festa junina, uma imagem do Volpe, uma imagem de uma arte naif, de uma festa junina, a diferença entre as imagens já faz com que o estudante comece a perceber o que tem de diferente em um e outro, a levantar hipóteses, a movimentar a conversa. Se eu tenho uma só, ou só de um mesmo artista, eu sou obrigado a ficar dando informações para que aquilo possa ser compreendido, ao ponto de que tem uma hora que eu consigo ficar só na informação e nem ver a obra, para poder entender tudo o que está acontecendo. Então são algumas questões que eu queria colocar que eu acho que vale a pena pensar, né? E eu gosto muito, eu fico muito agradecido por vocês colocarem os projetos de vocês, as coisas que vocês estão fazendo, porque é aí que a gente estabelece diálogos, né? E começa a entender pontos que a gente pode pensar, repensar, voltar, avançar, manter e falar, não, é desta forma sim, e eu tenho uma intencionalidade ao fazer desta forma, por isso eu proponho assim. E eu gosto de enfatizar o Volpe por causa disso. Mas veja, por exemplo, no caso do Volpe, que eu vi em vários trabalhos, não havia uma ênfase, havia uma exclusividade. Isso é diferente. Eu posso dar uma ênfase, por exemplo, no modernismo. Posso trabalhar, por exemplo, a representação pictórica do modernismo ou a representação pictórica das festas juninas. E o Volpe ser por exemplo. Ainda que eu acho que a questão dele vai até um pouco além das festas juninas, né? Tem essa relação, vem dela, mas é outra questão que está mais em evidência. São essas questões modernistas que ficam bastante ressaltadas. Educação física foi bem a maior parte dos projetos que eu li. Eu só vejo acontecer algumas coisas do tipo... algumas coisas que entram sem que se fale o porquê que aquilo entrou na situação de aprendizagem, no percurso, na sequência didática. Por exemplo, além das festas juninas, vamos trabalhar as danças X, Y e Z. Por quê? O que essas danças têm a ver com o que você está trabalhando? Então, no final de uma linha aparece uma coisa como essa, né? Qual a relação disso com o projeto? Por que isso entrou? Isso tem a ver com os estudantes, com a comunidade, com um macro tema que você está trabalhando durante o ano? Por que isso surgiu? Então, às vezes acontecem umas coisas desse tipo. Surgem coisas e elas surgem meio soltas, né? E algumas pessoas, eu vou pedir para vocês sejam mais generosos no texto. Alguns textos foram, para essa situação de aprendizagem, uma ou duas linhas. Quer dizer, não é nem pelo tamanho, porque às vezes você consegue ser sintético em um parágrafo curto e dar conta da coisa, mas a questão é que, mesmo sendo pouco texto, ele ainda dizia muito pouco, né? Não trazia o que foi feito, como foi feito, por que foi feito, nenhuma intencionalidade, nenhuma ênfase, né? Era quase como deixa eu mandar alguma coisa. A gente perde com isso, a gente pode ganhar com isso, né? A gente pode ganhar com a reflexão, a gente pode ganhar com a escrita, a gente pode ganhar com o refinamento, né? Já estamos aqui, né? Estamos juntos nesse processo. Tem uma pessoa aqui do lado lendo você, duas, né, pelo menos, que somos eu e o Eustáquio, né? Mas temos até mais, a gente envia para outras pessoas também do Dieja. Quer dizer, traz pra gente uma coisa legal, deixa a gente te conhecer, deixa a gente conhecer o teu trabalho, né? A gente está tentando trazer essa generosidade, né? Traz para nós também, vamos trocar mesmo, tá? Esse convite eu preciso fazer e eu vou fazer. Ele não é bronca, ele é um convite mesmo, sabe? Tá corrido, tá difícil para todos, tá? Mas faz parte deste processo da formação da cidade. Então tenta dar um pulinho a mais. E a gente vai encerrar agora.
vamos entrar num recesso, né? Então fica aí uma última atividade, que é essa, que é uma revisitação da atividade que vocês já fizeram, só que agora um pouco mais detalhada, né? Alguns já até fizeram isso, eu vou dizer que para alguns vão fazer Ctrl+C, Ctrl+V nos itens que eu coloquei, mas alguns não, então vai ser legal, porque agora vai falar, então é por aqui que eu vou, deixa eu olhar de novo os documentos oficiais e ver como é que a minha prática, as coisas que já estão acontecendo na escola, dialogam com isso, ou não dialogam, porque não dialogar não é que seja um problema, mas aí aí dispara um processo. Quando eu percebo que não está dialogando, então por quê? O que não dialoga? Por que não dialoga? Né? E aí ficou um vídeo enorme para finalizar aqui o nosso percurso. Mas também não tem texto de base dessa vez, os textos são apenas os de consulta para vocês fazerem a atividade. Então o tempo que vocês teriam no texto foi todo para o vídeo. Bom julho para todos, das coisas boas na vida de vocês, que vocês sejam saudados na fé ou no sentimento que é mais caro para todos vocês. Nos vemos em agosto para dar continuidade para a formação, lembrando sempre que estamos abertos a críticas e sugestões, né, daquelas que a gente sempre pode dar conta, e a gente tem conseguido dar conta de muitas coisas que vocês já colocaram, viu? Por isso o canal se mantém aberto e espero que seja um canal cada vez melhor entre nós. Um grande abraço a todas e a todos.